Papo Nutritivo. Dicas de uma alimentação saudável com a nutricionista Ana Patrícia. 10h12, começando a edição do nosso Papo Nutritivo dessa terça-feira. Só para relembrar, a gente está ao vivo no Facebook, Aécio Ribeiro, e também no Instagram da doutora Ana Patrícia. Daqui a pouco ela já vai passar para você. Ana Patrícia, bom dia, que bom recebê-la. Bom dia, Rogério, bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes. Estamos aqui mais uma terça-feira. Segunda, primeira, terceira, mas estamos aqui, né? Vira e mexe, a gente se perde nessa. Esquece, né? E hoje é terça, é dia. É dia, nossa. Mas não é terça, é segunda, terça. Não, mas olha, é terça-feira e eu esqueci que hoje é dia dele. Hoje é dia disso, e vamos, e Rogério, me socorre. Ana Patrícia, a gente está no mês de celebração, né, do Outubro Rosa. Nós tivemos agora, nesse sábado, quase 700 mulheres atendidas no dia D, né, do que a Prefeitura Municipal de Angra promoveu aí no município inteiro, nas 34 unidades de saúde da família. Foi celebrado o dia D, no dia 7. Então foram quase 700 mulheres, né? Em toda a Angra, né? Em toda a Angra dos Reis, isso. Né? Nós tivemos aqui no Parque Mambucaba, na Clínica da Família, e também na Vila Histórica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama, que aflige tantas mulheres, né? Sobre a prevenção, sobre os cuidados, a importância de determinados alimentos para ajudar nisso. Não sei se tem, não tem também, então bacana. Isso, eu vou falar um pouquinho mais, vou focar um pouquinho mais sobre a relação da amamentação com o câncer de mama, né? Ok. Que às vezes é uma dúvida muito grande, até assim, por mulheres que já passaram, né, por esse diagnóstico, por mulheres que às vezes precisou fazer uma retirada da mama. Então, assim, fica algumas dúvidas, até mesmo mulheres que descobrem o câncer de mama durante a amamentação. Então, essas mulheres às vezes ficam com muitas dúvidas. Então, eu vim aqui para poder esclarecer um pouquinho, para poder falar, tirar algumas dúvidas e mostrar que inclusive, a amamentação é uma preventiva para o câncer de mama. O primeiro ponto que eu venho trazer é justamente esse, que a amamentação, ele vem como uma prevenção do câncer de mama, né? Porque quando a gente está amamentando, né, quando a mulher amamenta, os níveis hormonais, eles também se alteram. Então, esses hormônios, muitas das vezes, que contribuem para o desenvolvimento do câncer de mama, ele está um pouquinho escondido. Então, conforme maior tempo de amamentação, menor o risco também de você desenvolver, já que essas taxas hormonais estão baixas. E também as células, né? A gente tem uma renovação celular muito intensa, porque ali na produção do leite, a mama está se reproduzindo, né? As células estão mudando. Então, possíveis células que poderiam estar danificadas, né? Poderiam se tornar cancerígenas, elas são eliminadas por essa renovação muito acelerada, né? Diferente quando a gente não está amamentando, a renovação ela é um pouquinho mais lenta, vamos dizer assim. Então esse desenvolvimento poderia acarretar. Já amamentando, ela pode até ter um desenvolvimento, mas aí essa eliminação ela ocorre de uma forma mais rápida, que não vai desenvolver o câncer de mama. O risco, então, de você ter o câncer de mama nesse período de amamentação é bem baixo, é isso que você está querendo colocar, né? Isso, é bem baixo, assim... Uma pergunta, desculpa, é bom que você já explica. A pessoa está com câncer de mama, engravidou, como é que... aí não tem como amamentar, porque tem casos que ela ainda não tirou o seio, né? Ela ainda tem a mama. Isso, assim, durante o tratamento, se foi feita a descoberta, né, na gestação ela pode fazer o tratamento. Se quando a criança nascer, se ela ainda estiver em tratamento, ela não vai poder amamentar. Tá. Né, porque as medicações ela passa pelo leite e aí pode, né, passar para a criança. Então, assim, durante o tratamento, a amamentação ela é suspensa. Ela não é indicada em nenhum momento, então essa criança ou vai receber, né, leite de fórmula ou leite doado, mas a amamentação da mãe não pode ser feita e essa mulher também não pode doar, né, o leite. Vai ter que fazer, às vezes, até mesmo tomar medicação para secar esse leite, né, para não haver, para não empedrar e aí trazer outros problemas. Então, assim, seca esse leite, mas após o tratamento, então, assim, tratamento concluído, acabou as medicações, ela pode voltar a amamentar.
a gente pode fazer essa reamamentação, essa relactação que a gente chama. Então, somente durante o tratamento mesmo, com medicação, que a amamentação ela vai precisar ser suspensa. Porque ela vai pro leite, né? Ele e aí passa a criança pro leite. vai ingerir aqui. Isso, esse químico, né, que não é indicado, né, para quem não está em tratamento utilizar, e aí pode trazer malefícios para a saúde do bebê. Mas fora isso, passou o tratamento, ela pode amamentar. Bacana. Só um minutinho, Patrícia. Passa a sua rede social, né, pro pessoal, que acho que você não passou. Não passei. Pois é. Estamos ao vivo também no meu Instagram, @NutriAnaPatrícia. E no Aécio Ribeiro, lá, Regina Moreira já está acompanhando. Bom dia a todos, bem-vindos. Bom dia, Regina. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, utilize o nosso WhatsApp, tá? Aberto, com ele aberto aqui para não ter problemas, a gente esquece de abrir o zap. Ô, Rogério, e eu estou vendo aqui também a doutora... Deixa eu só repetir o zap, né? 999399078. Que estão perguntando aqui se é normal ter nódulo na mama quando se amamenta. Aí eu li aqui que os nódulos na mama durante a amamentação são bastante comuns. Não é? Em geral, são formados a partir de uma congestão dos ductos lactíferos. Então, às vezes, a mulher pode achar um nódulo e, ai meu Deus, já estou, não é? Tem que saber diferenciar, não é isso, doutora? Isso. Por conta até que a gente estava falando, né, da grande produção do tal leite empedrado, isso vai fazendo com que os nódulos fiquem, né, um pouquinho mais perceptíveis, e também por conta da produção, pelo armazenamento do leite, ele vai ficar um pouquinho maior, né? Ali tá tendo uma produção, vamos dizer assim, anormal do que o nosso dia a dia. Então, realmente, você pode sentir durante a amamentação o seio um pouquinho, alguns nódulos, algumas coisinhas, né, alguns carocinhos, mas que isso são saquinhos de leite, vamos dizer assim, né? São saquinhos de leite que estão ali armazenados, que aí a mulher pode, nesse caso, verificar após a amamentação. Então, ela verificou que está com alguns nódulos, faz uma massagenzinha, amamenta, e depois da amamentação, ela verifica se realmente aqueles nódulos ali saíram, né, se ainda estão, e principalmente se está dolorido, né, se o local está vermelho, porque tudo isso a gente vai precisar ir ao médico, porque se for um caso de leite empedrado, por exemplo, vai também precisar fazer as manobras para poder não infeccionar. E se for um caso de um nódulo cancerígeno, também começar o tratamento. Entendi. Voltando... Oi. Aí. Oi, voltou, eu queria voltar naquele tema lá anterior. Depois de um tratamento para amamentação, existe um tempo, porque em quanto tempo o organismo, no caso o leite, elimina a parte química? 1 mês, 2 meses? Existe essa estimativa? Sim, normalmente em torno de 30 dias, né? A gente dá em torno de 30 dias, suspender o tratamento para poder voltar à amamentação. Esse normalmente é um período de 30 dias. De 30 dias já é suficiente para o organismo eliminar toda a química, né, que vai assim, no organismo da mulher que está em tratamento do câncer de mama. Cada caso é um caso, sim, né? Sim, claro. Porque, assim, depende do tipo de tratamento, se foi químio, se foi rádio, né? Então, assim, depende da medicação também que foi utilizada. Então, tudo isso vai mudar, né? Mas, normalmente, isso aí, em torno de 30 dias, a mulher já pode voltar a fazer. Aí, normalmente, a gente faz o que a gente chama de relactação, né? Que aí, normalmente, a gente coloca uma sondazinha mesmo, né, no bico do peito da mãe, para que aquela criança ela vai sugar. Na verdade, ela não vai sugar o leite do peito ainda. Ela vai sugar com uma fórmula. Então, a fórmula ela vai normalmente fica pendurada nas costas, né, uma seringuinha ou um copinho nas costas, uma ponta dentro do copinho, outra ponta no bico do peito. E aí a criança vai ali para poder fazer a estimulação para essa mãe voltar a produzir o leite. Né? Porque assim, não tem nenhuma medicação, como eu já falei aqui, não tem nenhum alimento, não tem nada específico que vá fazer a produção de leite, a não ser mesmo a sucção da criança. Então a gente precisa fazer essa reintrodução da sucção da criança para poder a mãe conseguir voltar a amamentar. Interessante, né, Patrícia? Eu não sabia desse detalhe. Eu achei que é alguma coisa estimulável, não. Então é o processo de sugar que faz a produção faz o leite, né? Isso. Produzir naturalmente.
isso. A gente, assim, até... Nosso organismo é maravilhoso, né? Um parênteses, assim, que tem mães que tiveram bebês, né, que ficaram na UTI, aí não conseguiram amamentar por um período de tempo, faz essa relactação. Essas mães que às vezes têm um tratamento e aí precisa interromper, depois volta para amamentação. Inclusive também mães que adotam. Então, assim, quando a mãe que teve um filho que está na UTI, um tratamento que precisou interromper, ou a criança que ficou internada, é uma mãe que o organismo tem todos os hormônios, tudo mais, mas as mães que não geraram, né, que são as mães adotivas, elas também podem amamentar por esse processo de relactação, por conta da estimulação da mama, né, dos ductos, por conta das questões hormonais, emocionais, principalmente, faz com que a mulher produza o leite tranquilamente. É interessante. E uma dúvida também, doutora, se quando está amamentando, se a mulher pode fazer mamografia, pode-se fazer a mamografia? Pode. Né? Tem mulheres que às vezes acham, estou amamentando, não vou fazer, não posso, não interfere, não. Não é prejudicial. Não, inclusive o próprio autoexame, né, de toque, como a gente estava falando em questão de achar nódulos, eles também podem ser feitos durante a amamentação sem problema nenhum, né? A prevenção ela deve continuar sendo feita. Então a mulher tá lá entre os fatores de risco, né, na idade adequada para fazer a mamografia. Se está num período, consulta o médico, fale. Sempre coloca, né, que a gente sempre fala sobre a questão da amamentação, porque às vezes até mesmo o médico, quando vai palpar, nossa, tá com nódulo aqui, não, tô amamentando, né? Precisa realmente saber e fazer a prevenção normalmente. Assim como a biópsia também, né? Segundo os relatos aí, a mulher menstruada, ela pode estar realizando a biópsia sem qualquer limitação. Já a mulher que está amamentando, ela deve informar previamente ao seu médico. Isso. Né? Em caso da biópsia, né, procurar o médico aí e falar, olha, estou assim, né? Estou amamentando, preciso fazer a biópsia, aí o médico vai dar a orientação. Sempre a busca de um profissional da área para poder estar, né, passando todas as informações e não deixar de fazer os exames necessários que tem que fazer, porém com uma orientação, né, doutora? Sim, e aí não deixar de procurar com medo, né, porque muitas das vezes, eu tô com mais, será que é o câncer? E aí eu não vou poder amamentar, né, não vou ter que largar meu filho. Então, assim, tem esse medo que às vezes adia essa preocupação, né, essa procura. E também, assim, pelo receio do próprio diagnóstico, né? É claro que é um diagnóstico que assusta, né? Um diagnóstico que ninguém está preparado para receber, mas que a gente sempre fala, quanto mais precoce for, quanto mais cedo a gente descobrir, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser até mesmo a cura, né? Então, o tratamento e cura vai ser bem melhor quanto mais cedo a gente descobrir. Então, a qualquer sinal, esteja em período até mesmo de gestação, né? Como às vezes pode acontecer, a mulher descobrir durante a gestação. Então, durante a gestação, viu notou algum nódulo diferente, durante a amamentação também, corre para o médico para ter o diagnóstico e começar o tratamento o mais rápido possível. Eu estou aqui no site do INCA, né, que é o inca.gov.br, tem um infográfico aqui muito interessante. Aqui, por exemplo, diz o seguinte: amamentar por 2 anos, gente, é um site oficial do INCA, tá? Instituto do Câncer. Amamentar por 2 anos reduz em 10% o risco de câncer de mama ao longo da vida. Não é só ao longo da vida. 10%, que é muita coisa, um percentual altíssimo, né? Então, ou seja, amamentou por no mínimo 2 anos, você diminui, né? A mulher diminui o risco em 10%, né? De câncer de mama ao longo da vida. O problema, Rogério, antigamente não, que a gente fala, a criação nossa foi uma, né? E agora é outra. Antigamente as mulheres amamentavam mesmo, né, doutora? Com anos aí, as crianças estavam com 3, 4, 5, 6 anos, tá lá. Não tem mais nada, mas tá lá. Enfim, e hoje em dia a gente vê essa nova geração aí, que não é adepta, não é, a amamentar, que as mulheres ficam assim, vai cair meu peito, vai ficar assim, vai ficar... Não, gente.
É saúde pro bebê, é saúde pra você, mãe, Se eu né? não estiver enganado, talvez eu fale uma grande besteira, mas o peito vai cair. De qualquer jeito vai cair. Jeito vai cair. De qualquer Cedo ou tarde jeito vai cair, Então, não adianta. É uma entendeu? neura que você suprime a criança de vários ingredientes. Você falou super importante para a alimentação. E pra si mesmo, E hoje a medicina estética corrige com mulherada, muita perfeição. usa sutiã, né? com um bojo, entendeu? Aquele ferrinho que quando arrebenta tudo machuca, a gente vai no bojo, minha Eu acho filha, que, mas não deixa eu acho de que a amamentar. saúde do seu filho é muito mais importante que a estética. Até porque você tem Demais. a medicina estética hoje corrige isso, né? Logo em seguida. Então, Exatamente. Sim, o que a Patrícia trouxe, né, foi realmente a gente teve essa transição da saída da mulher de casa para o mercado de trabalho, né? Eu sempre trago essa temática aqui. Então, assim, essa saída foi que realmente a sociedade, de uma forma geral, a indústria se aproveitou disso para desestimular realmente a amamentação. Né? Então, vamos lá, vamos dar a fórmula infantil, não tem problema nenhum, você vai estar saindo e desmama, a criança está grande, não precisa mais ficar no peito. A gente tem aí a nossa licença maternidade de 120 dias, enquanto o mínimo que a gente espera para uma amamentação é de 180, então, assim, é uma conta que já não fecha. Bate, já não fecha, né? Então são coisas realmente que no decorrer dos anos, né, foi desestimulando a amamentação. Mas, assim, pelo menos o que eu posso ver, eu tenho 8 anos de formada. Então, assim, de pelo menos uns 5 anos para cá, eu pelo menos estou vendo uma nova geração surgindo, né? De crianças, de pais que estão com uma consciência um pouquinho maior sobre realmente a importância da amamentação, sobre o incentivo da amamentação. A gente tem, né, alguns influencers que não influenciam nada, outros que influenciam pelo menos alguma coisinha ali. Então, assim, algumas influências que falam sobre a amamentação, que amamentam, que estimulam. Claro que assim, não é fácil, né? Não é um processo fácil, mas assim, que pelo menos a gente tá, né, falando um pouco mais sobre essa importância e trazendo um pouco mais essa informação para a população. Eu vejo que realmente as pessoas estão começando a ter um período maior de amamentação, né? Já foi divulgado dados que realmente a amamentação está aumentando. E aí, como o Rogério trouxe, realmente, quanto maior esse período de amamentação, menos risco essa mulher tem para desenvolver câncer. Então, não somente no período ali de amamentação, como um período principalmente de pós-menopausa, que é onde realmente aparece mais esses casos de câncer de mama, que também tem as taxas hormonais que caem e tudo mais, que favorecem, né, o desenvolvimento do câncer de mama. E aí a gente percebe que pelo menos aí em torno de 22% de mulheres que amamentaram, ela tem menor risco de desenvolver o câncer de mama, do que aquelas que não amamentaram, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, as mulheres que amamentam, elas têm 22% de chance menor do que aquelas mulheres que não amamentaram, né, em período nenhum. Então, se você pelo menos amamentou durante 2 meses, amamentei durante 4 meses, a sua chance já cai aí em torno de 20% de desenvolver um câncer de mama. E lembrando que a gente, né, enquanto criança, a gente sugava lá até a última gotinha, lá não queria nem saber, né? Só abria o bocão lá porque queria mamar. Como diz a minha filha, mama peito, a Julinha. As crianças eram mais saudáveis. Você vê que era difícil as crianças ficarem doentes. Justamente por isso. O leite materno, ele contém nutrientes que ele protege a criança, o desenvolvimento da criança em si, né? Ele combate ali várias doenças. Isso tudo as mães têm que estar pensando. E também de um futuro, né, não a longo prazo, né, digamos a médio a curto prazo, de você estar amamentando e você está evitando justamente você ter um câncer de mama. Então você está protegendo seu filho e se autoprotegendo. É uma questão de consciência. Talvez fosse necessário o Ministério da Saúde aí, né, com toda a sua equipe, aproveitar esse mês do Outubro Rosa e fazer uma campanha
não é, ali maciça, falando sobre a amamentação, sobre as probabilidades de quem amamenta não ter o câncer, né? A mulher não ter o câncer de mama, para poder dar esse up, para poder dar essa despertar nas mulheres, né? Assim, porque são dois assuntos muito importantes, né? Porque realmente a amamentação não é só um fator, né? Então, tanto para a mulher, que a gente está vendo aqui o câncer de mama, que é um benefício, isso aí, a médio, curto e longo prazo, para a criança também. Então, assim, fatores de amamentação podem interferir na infância, na adolescência e na vida adulta. Então, crianças, né, pessoas que amamentaram, adultos que amamentaram, crianças que amamentaram, elas têm menor risco de ser adolescentes obesos e adultos obesos, né, por conta dos hormônios liberados durante a amamentação. Olha só, gente, olha isso, ouvem isso. Ouçam isso. Ouçam isso. A questão de... Eu, pelo jeito, mamei bastante. Não que eu seja obeso, eu tô gordinho, fortinho, né, Patrícia? Estamos fortes, né? Nós estamos fortinhos. Estamos fortes, em relação também à aceitação, né, como eu falei aqui, de alimentos, porque muda o paladar, já que o sabor, que o gosto, a temperatura do leite, ele vai mudando durante a amamentação. Então, a criança ela já vai se acostumando com isso. E aí, a aceitação de legumes e verduras vai ser maior na criança, na adolescência e na vida adulta. Então, assim, tudo isso, tanto para a mãe quanto para o bebê, não é uma coisa pontual só ali no período da amamentação. Essas questões de doenças, a questão imunológica, a mesma coisa, porque o que passa, a imunidade que passa da mãe para o bebê é uma imunidade que vai se refletir ao longo da vida, né? Porque se é um bebê que tem uma boa imunidade, que se desenvolve bem, que não tem muitas infecções, ele tem uma saúde melhor e essa saúde melhor ela vai se refletir, né, ao longo da vida dessa criança. Então, tanto para a mãe quanto para o bebê são realmente benefícios tanto a curto, a médio e a longo prazo. E realmente seria muito interessante se em algum momento, né, desses outubros rosas aí, tocasse nesse assunto da amamentação como prevenção do câncer de mama, para poder dar mais um alerta aí para a população. Esperamos, né, que o Ministério da Saúde o faça, né? Exatamente. Não adianta só falar, faça o exame preventivo, não é? Faça o exame local, né? O autoexame, faça a mamografia, não é só isso. Tem outras coisas por trás que vão ajudar, então eles têm que divulgar isso. O autoexame é o primeiro passo, né? Sim. É para você identificar, tem alguma coisa diferente, né? Porque a mulher sente isso, Sim. né? A partir dali tem que procurar os profissionais, sem sombra de dúvida, né? Isso é importante. E quanto mais cedo, né, fizer a prevenção, a chance de cura, assim, absurda. Até porque hoje em dia a medicina está muito avançada, graças a Deus, né? Antigamente não tínhamos isso, não tinha essa medicina aí que detectava tudo muito rápido. Hoje em dia, conforme você falou aí, você detectou rapidamente, você começa um tratamento e você vai ter uma vida aí, né, tranquila, quem sabe, né? Deus ajudando, até uma cura de 100% aí. Uma pergunta de leigo, por exemplo, a mulher teve o tratamento, né, engravidou, teve a criança, altera o sabor do leite, o fato de ter usado a química, medicação, porque muitas até continuam depois tomando medicação, né, mesmo depois da químio, mesmo depois do tratamento, você ainda tem que fazer algumas sessões de rádio. Sempre tem um continuar de tratamento, né? Foi o que eu falei. Isso altera leite, sabor do leite, risco da criança rejeitar, pode acontecer? Sim. Então, foi o que eu falei. Durante o tratamento, sim, ela né, suspende. Enquanto tiver o tratamento, suspende. Então, aí vai muito... dependendo, né, de como está sendo esse pós-tratamento, de qual é a medicação, se essa medicação passa para o leite, porque aí se passar vai realmente ser suspensa. Por exemplo, vamos trabalhar na hipótese de ser uma químio que já é um estágio mais avançado. Logo depois, a mulher passou pelo tratamento, ficou lá e tal, ela volta a amamentar. Essas químicas que foram usadas altera talvez o sabor do leite, a criança pode rejeitar. Talvez o sabor, talvez o sabor, né? Eu não vou saber dizer exatamente, mas assim, talvez o sabor pode ser alterado.
E vai depender do paladar da criança, né? Tem porque todo... pode ser aceito, mas com certeza a nível nutritivo, né, a qualidade, porque o que a gente mais preza é essa qualidade nutricional, Sim. ele não vai ter nenhum efeito, né? Ela vai continuar, ela vai continuar, o leite materno vai continuar sendo o alimento perfeito e completo para a criança, né? Então, assim, em termos de sabor, pode ter alguma modificação. Função de medicação, alguma coisa. Mas assim, continua amamentando, né? Se a orientação é amamentar, voltar com a amamentação, pode amamentar sem problemas nenhum. E lembrando, né, doutora Ana Patrícia, que isso é muito individual, né? Cada caso é um caso, né? Quando a gente fala aqui, até por experiência, até pelo que você estudou, mas cada caso é um caso, que deve ser avaliado de forma individual pelo profissional competente, pelo profissional responsável. Isso é muito importante, né, Patrícia? E lembrando também, gente, essa campanha vem falando muito aí das mulheres que têm algum caso de câncer na família, não é? Que no caso vem de hereditariedade, para poder, né, fazer esse exame aí com mais frequência e com mais seriedade. Por quê? Minha mãe teve, a minha tia teve. Então, quer dizer, na família você tem um histórico de câncer. Estamos falando especificamente do câncer de mama por estarmos em outubro. Mas todos os tipos de câncer, todos, né? Se você tem histórico na parte da sua mãe, da parte do seu pai, procure o médico. Doutora, fato ou fake? Silicone pode provocar um câncer de mama? Fake. Não é um fator que... Até porque, assim, não mexe com nada hormonal, né? Porque o que vai desenvolver mais o câncer de mama, né? O que faz esse desenvolvimento do câncer são mais os fatores hormonais, né? As glândulas, né? Essas renovações celulares, como eu falei, a gente está o tempo todo renovando células do nosso corpo, né? Tem células que no nosso corpo só sobrevivem 24 horas. Então, assim, todo dia a gente forma uma célula nova. Então, esse material genético nessa renovação celular é que ela pode vir com algum defeito, né? Ela vem com algum genezinho lá no DNA modificado, e aí essa célula que está com DNA modificado, ela vai se reproduzindo, né? Porque aí do erro daquela célula, ela vai desenvolver outra com outro erro, e aí vai desenvolver o câncer, né? Vai desenvolver o tumor, que é o que a gente fala que são as células as células cancerígenas, né, que fazem isso. Então não tem nada a ver com o silicone. O silicone ele não afeta nada de hormonal, assim, é um corpo estranho que é colocado no nosso corpo, mas que não afeta em nada. Assim como a senhora falou também em outro programa, não lembro se foi há 1 ou 2 programas atrás, que o silicone também não atrapalha na amamentação. Isso, dependendo de onde ele for colocado, né? A senhora deixou isso bem explicado aqui. Então não tem desculpa, mulherada. É amamentar e amamentar. É a melhor coisa pro filho, né? Quer um filho saudável, né? Um adolescente saudável. Amamente seu filho por mais tempo possível, né? Antigamente a gente andava descalço, pisava, né, naquela areia, aquele barro, aquela lama, saía tudo. E talvez a mãe olhava assim, menina. Hoje em dia, as crianças não sabem o que é brincar, não sabem o que é botar o pé no chão. Criados que qualquer coisinha fica doente, dá uma bolha, não, tem que correr para o hospital. Não está criando anticorpos para combater. Os mais antigos dizem que o pé no chão você gera mais anticorpos. Eu não sei nem se isso é verdade, se é fake ou fato. Não pode, que você vai criar verme. Meu filho não anda com o pé no chão porque vai ficar gripado, gente. Antigamente as crianças tinham o berne no pé, lá o bicho do pé não morria, pô. Muito pelo contrário, virava saudável, né? Mas sim, assim, tem alguns casos, né, que principalmente em cidades grandes, né, vamos aqui, pelo menos eu consigo diferenciar bastante o Rio de Janeiro daqui. Aqui eu ainda consigo ver essas crianças com o pé no chão, brincando na rua, né? No Rio é uma coisa que a gente não vê tanto. Assim, são crianças criadas dentro de apartamentos, né? Cada vez menores até, então, assim, com menos espaços para brincar, tudo mais. E realmente, assim, muitos pediatras falam sobre a vitamina S, né? Que as crianças estão com falta de vitamina S, que é vitamina de sujeira. Se você pegar, por exemplo, o centro do Rio de Janeiro, aquela parte, Zona Sul,
você quase não tem mais terreno de você pisar no chão, é só asfalto. Só. É a conhecida selva de pedra, né, que a gente tem hoje. Então a criança não tem nem para onde ir. Porque se você for nos parques, o local onde tem a terrinha, tá lá, proibido pisar na grama, proibido fazer isso. Não pode. Enfim, não tem mais o contato, né? A gente brincava, ficava suado, caía, ralava, vinha com aquele mertiolate. Quando a gente via aquele vidro, a alma já saía do corpo. A alma já saía do corpo, que você sabia que você ia gritar. O mertiolate já melhorava psicologicamente. Até arrepia, gente, só de lembrar. Curava na hora. Essa juventude de hoje não sabe o que é ser criança como nós fomos, né? Então, e você vê, a gente tá aí, eu falei, igual, nós estamos fortes igual um estouro, né? Até com estão obesos já. Não, forte. Mas o que? Nós tivemos essa infância. O Célio mesmo esses dias tava falando lá em casa. Patrícia, tira um pouco o chinelo, pisa um pouquinho no chão. Eu já perdi esse hábito também, né? Aí eu falei, dentro de casa, tudo tranquilo. Tô eu lá andando, Célio fica andando descalço. Eu não sei se você sabe, mas a Terra, ela vibra, ela tem energia que te... Sim, Então é importante esse contato de praia, areia de praia. É importante. Aí o Célio anda descalço um pouquinho, faz bem e tal. Fui, tirei o chinelo, botei o chinelo de lado. Aí, nossa, é tão gostoso, né? A gente esquece esses detalhes. Então a gente vê essas crianças hoje em dia, não sabe o que é brincar, não sabe o que é cair, não sabe o que é sair a alma do corpo com mertiolate. Não sabe o que é se pendurar numa árvore. Não é? Pegar uma goiaba, uma manga. Não sabe o que é isso. Não tem noção. Então a gente era muito mais saudável. Olha, nós fomos crianças felizes e não sabíamos. Não é? Nós achávamos, hoje em dia, né, comparando, não tínhamos o celular, mas a gente tinha um contato físico com um coleguinha, né, todo dia. Acabava de fazer o dever da escola, ia para lá, ia brincar, ia se divertir, ia para casa de um, comia na casa de um, depois no outro dia ia para sua casa, enfim. Nós tivemos uma infância. Então a gente vê que a nossa criação foi totalmente diferente da que está atualmente, né? Infelizmente, e eu não sei até que ponto isso é benéfico ou não. Essa tecnologia, meu filho é expert em celular, ok. As crianças hoje em dia dão um baile na gente no celular, né? Eles viram o celular de ponta cabeça, coisa que a gente não sabe onde que está isso, onde que encontra aquilo, como é que faz isso e tal. Mas eles não têm aqueles contatos com o ser humano conforme nós tivemos, né? E voltando a falar da amamentação, antigamente as mães também não tinham esses complementos que a gente tem hoje, tal dos Nestogem da vida, esses era só leite de peito mesmo, e não tinha, né? A criança já... Antigamente acho que não tinha nem papinha, a criança já saía do peito para o arroz com feijão. Angu. Talvez com angu com feijão, né? O anguzinho com caldinho de feijão. E isso que às vezes que a gente quer resgatar, né? Porque é justamente isso. Essa comida de verdade que a gente fala. Antigamente tinha isso de comida de verdade. A criança realmente comia, tá comendo angu com feijão, angu batatinha com carne moída, né? Com músculo. Então, assim, antigamente tinha essa coisa da comida de verdade. Mas aí, como eu falei, a indústria, ela veio com essa saída da mãe para o mercado de trabalho, veio com essas ideias... Complementação aí. Essas ideias facilitadoras, né? Essa coisa de, olha, né? Você não precisa amamentar, você pode dar fórmula, você não precisa fazer a comida, a gente tem a papinha, né? Então, essas coisas, realmente, a indústria veio como uma questão salvadora, né? Mas, assim, que realmente não traz benefícios nenhum. Eu fui uma geração criada pela papinha. No máximo que a gente tomava aquele leite de saquinho, ou então leite de cabra, né? Na minha época não existia. Vai lá no curral, pega o leite da vaquinha, da cabra e bum. Eu ainda peguei a época que passava na rua o cara com a carroça, com aquele tonel atrás assim, com leite. Ele chegava você tirava na biquinha ali com leite. Até espumava. Aí quando você fervia o leite, dava aquela nata, era um leite natural. Espumava. Gente, leite hoje, a gente compara isso, né? O leite hoje, ele não sobe. Quem é do antigo sabe o que eu estou falando. Leite, quando ferve, ele sobe. Hoje ele borbulha igual água, né? Não tem mais aquela... Não sei se isso prejudicou ou não prejudicou. Eu acredito que sim. Porque era um leite direto, né? Praticamente direto, sem... Com os riscos, talvez, de não ter um tratamento com... né? Porque na roça contamina o leite, né? Você tem um ambiente propício à contaminação, que é aberto, não tem muito. Mas... Eu acho que os anticorpos criados na areia, na terra, matavam os... Tirava na hora ali, ó. Né? Você tirava na hora ali, aquele negócio tá quente, espumando e mandava pra dentro. Sim, tem alguns fatores de risco, né? O leite cru,
como eu já falei aqui, o leite ele é criado para cada espécie. Então, assim, o leite da mãe ele é produzido especialmente para o bebê, para o ser humaninho. O leite da vaca ela também é produzido especialmente para o bezerro. Então, até, né, eu não sou tanto dessa época de tirar o leite da vaca. Chamou a gente de velhinhos. Não, Mas nós estamos... não. Veja só a minha situação. Deixa eu só fazer aqui abrir as bobagens que a gente fala, né? Estava eu em Resende, fui ao shopping Pátio Mix, né? Na hora do almoço lá para almoçar. Tinha acabado a luz, ventou muito em Resende nesse fim de semana, chuva e tal. Aí eu tava fechado, o cara do rádio falou assim, o pessoal que tá aqui na frente quer entrar, inclusive tem duas pessoas aqui já de uma... Idosa. Não, ele não falou idoso, com idade mais avançada, que queriam entrar. Aí eu fiquei olhando pra minha esposa, assim, somos nós, né? É nós Enfim, mesmo. Patrícia, a realidade chega, Patrícia. Ué, pior foi eu que fui chamada de vovó no Facebook por causa de uma postagem que eu fiz do samba, né? Aí, do programa Rota no Samba, aí eu coloquei um samba lá do Xande de Pilares, que fala Eu Sou Jorge, falando, né, que os inimigos têm pés no meu alcance e tal. Rapaz, mas me entraram, me ofenderam lá, um evangélico. Ô, vovó, vai procurar uma igreja pra você rezar. Falei, ai, que bom, obrigada por eu ser vovó e estar nesse pique todo, com essa vontade toda e respeitando os outros, né? Isso é o importante, próximo, né? Mas então... é legal, você não é dessa época. Então você não sabe o que é ser criança. Minha infância foi diferente também. Já foi mais diferente. Você pegou a transição. Talvez. O comecinho da transição. Eu lembro, mas assim, eu lembro de ir a alguns lugares, né, que tinha ainda esse hábito do leite cru. Eu não bebia, porque assim, não bebe que vai te dar dor de barriga. Né? Não bebe que isso aí vai te dar dor de barriga. Mas dá mesmo. E dá mesmo, porque ele é forte. Então, exatamente. Natural, puríssimo ali. E é exatamente isso que realmente, assim, tinha os riscos, né? Porque se você dá um leite de vaca cru, né, esse bem natural para uma criança e ela desenvolve uma dor de barriga, você pode levar uma desidratação e morte, né? Exatamente. Então, assim, tem o equilíbrio. Tem o equilíbrio. E aí veio realmente a indústria para poder tentar, e aí tem alguns fatores também nutricionais que o leite de vaca ele é realmente mais forte por conta, né, por ser para o bezerro, e diferente do leite materno, que é, entre aspas, um pouquinho mais fraco, tá? O leite materno não é fraco, eu só estou comparando com o leite de vaca, tá? Para ficar bem claro pra isso. Ficar bem claro. Então assim, então a indústria ela veio para enfraquecer esse leite de vaca, né? Para isso, para poder pasteurizar, tirar um pouquinho da gordura, modificar um pouquinho a questão da proteína também, para poder tentar se assemelhar um pouquinho à digestão do ser humano, que aí já fica um leite que a gente consegue digerir um pouco melhor. Ainda tem crianças que, meu filho não toma mucilão de milho, só de arroz. Meu filho não toma, né, só sustagem, é só... como é que ele... Optamil, como é que é? Aptamil, mas... Rapaz, você vai ver. Aí foram os mimimis da vida. Aí são os mimimis da vida. Aí você vai colocar isso na ponta do lápis no final do mês? Misericórdia. Gente, o leite materno é de graça. Tá ali, você não precisa de fazer nenhum preparo. Então não precisa higienizar nada, só colocar o TT para fora e tá tudo certo. Vamos não precisa plantar para depois colher, não dá trabalho. Nenhum. A mulher não vai ficar fraca, muito pelo contrário. Eu acho importante lembrar para quem está na fase de amamentação, porque se não amamentar, corre o risco de empedrar. Olha, e um leite empedrado. Isso que é uma dor insuportável. Não é fácil, não. Então, assim. E até mesmo se não tem ninguém para mamar, arruma um bebê ou só uma zama de leite, né? Mas não é recomendado essa amamentação cruzada, né? Assim, não pegar o filho da vizinha para poder dar. Mas se ela não tiver, né, por exemplo, engravidou, perdeu a criança, e aí fica um tempo produzindo leite, né? Aí a gente tem uma medicação que seca. É importante isso, ó. Importante. Quando tem alguma perda, né, seja durante a gestação, ou seja o pós-parto, tem uma medicação que ela seca essa produção de leite. Porque, como eu falei, né, o leite ele produz conforme você vai tirando. Então, se é uma mãe que não tem o bebê, e ela deu leite, eu vou tirar para não empedrar. Vai continuar estimulando a produção.
Né? Então E não aumenta vai às ter. vezes, né? Então assim, não vai ter um período que acabe, porque se ela está estimulando, fazendo a retirada, Claro. essa produção Mas, ela doutora, vai. então não é aconselhável uma ama de leite? Não é As aconselhável. amas de leite são as mães que têm muito leite. Muito E às leite, vezes o filho não mama o suficiente. Às vezes tira até aí naquela ela sobra, bombinha. né? Então, aí nesse caso. uma sobra de leite. Isso, nesse caso a gente orienta a procurar um banco de leite. Né? Porque aí sim, se você está com uma produção em excesso, você consegue fazer retirada sem prejudicar a amamentação do seu bebê, porque tem mães que tiram para complementar. Né? Às vezes ela tira o próprio leite e aí armazena, quando a criança vai mamar, não está muito satisfeita, ela pega o próprio leite e complementa. Isso pode ser possível, mas muitas das vezes tem mãe que faz essa retirada, a criança consegue ficar satisfeita só mamando no seio e aí fica aquele leite realmente sobrando. Aí a gente orienta a procurar um banco de leite, porque aí esse banco de leite, eles vão fazer os exames necessários faz na análise. mãe. Isso, faz os exames necessários na mãe, né, para saber que não tem nenhuma, né, não tem nenhuma doença, não tem algo que possa ser passado pelo leite materno. E no leite também a gente faz as análises e faz o preparo para que esse leite possa ser distribuído para os bebês. É como você doar sangue, né? Ele vai para uma análise também. Isso, Olha, que isso, legal. isso. Mas antigamente tinha muita ama de leite, né? Muitas, principalmente as escravas, né? Elas amamentavam os filhos dos senhores feudais, né? Antigamente, na época da escravidão era a lenda de que as negras, né, que as escravas tinham leite mais forte. Mais fortes, exatamente. Porque os negros, né, os escravos eram fortes, então elas produziam leite mais fortes, e aí faziam isso aí, essa ama de leite para fazer com que o filho do senhorzinho fosse forte também. E com isso foi passando de geração para geração, as mulheres que tinham muito leite, né, às vezes sobrava, vazava e tudo, aí tinha alguma criança, não, toma aqui, tem mamar porque tem muito leite aqui, né? Então, olha só, a gente vai vivendo e aprendendo, né, Rogério? Sem dúvida, a vida ensina. Mas eu acho importante, né, Patrícia e doutora Ana Patrícia, a gente também precisa se atualizar, né, com o que acontece. A gente não tem hoje mais aquela história dos escravos de 20 anos, 200 anos atrás. Hoje a realidade é diferente, as mulheres trabalham, né, muitas precisam, inclusive, trabalhar. Né, são o arrimo de família, às vezes separou, o marido, enfim. Então, assim, eu tô fazendo são novas situações que o mundo foi passando. Por isso que eu te falei, você talvez seja da geração de transição, de uma coisa que era bem rústica para uma coisa mais moderna, que nós chegamos hoje. Mas eu tô fazendo... Então você fez a geração dela é a geração de transição. Justamente, né? Essa comparação, que antigamente não tínhamos esse conhecimento, não é? E se fazia, não é? E os filhos aí dos senhores feudais, os herdeiros, amamentavam pela negra, né, pela escrava, e nem sabia que ela era mãe de leite, não é? E quando eles cresciam, novelas, isso tudo relata, né, o que vivemos aí há cerca de 200 anos atrás. E hoje em dia, com o avanço, com as pesquisas, conforme a doutora relatou aqui, não é recomendável, a não ser após uma análise. Não é? Então, quer dizer, quantas coisas nós não fizemos lá no passado, né? Os nossos antepassados não fizeram aí, sem saber, achando que de repente estava sendo até bom, normal, sem saber que estava até prejudicando, né? Sim, e como você falou da doação do leite, e de sangue, desculpa, o leite também é a mesma coisa, né? É realmente uma doação voluntária e seria ótimo, perfeito se a gente tivesse, mas como todos os bancos de sangue estão sempre no alerta vermelho, os bancos de leite materno também estão sempre com alerta vermelho, né? Porque assim, o ideal é até mesmo que todas as crianças na UTI neonatal recebessem apenas o leite materno. Então, o leite materno ele vem oriundo tanto da mãe, que às vezes tem o bebê e ele vai para neonatal, e aí ela faz essa ordenha, mas às vezes fica um pouco mais difícil, e quanto de doação também. Só que muitas das vezes não é possível porque a oferta é bem baixa, assim, a doação é bem baixa para a demanda que é muito bem grande. Então, sempre que puder, e assim, não tem época, né? Eu mesma fui doadora de leite materno quando eu comecei a trabalhar na maternidade, quando meu filho já tinha 2 anos.
Então, não tem época, meu filho já está com 1 ano, meu filho está com 3 anos, meu filho está com 5 anos. Se você ainda amamenta e esse leite ainda está em excesso, você pode fazer a doação de leite, não importa, e não importa a quantidade também, né? Normalmente o mínimo que se pede para doação são 20 ml de leite, que aí dá para fazer análise e também dá para distribuir. Então, assim, não tem uma quantidade, você pode encher um potinho, você pode encher 2, você pode botar metade de um potinho, mas fazer a doação é muito importante. É isso, É Rogério. isso. Gente, batemos um papo aqui super agradável. Deixa eu Você ainda tem mais? Só um parênteses Fica à vontade. assim. Não, desculpa, eu achei. Você tem até o meio-dia aí pra ficar aí. Não, que a gente Porque tava meio-dia falando... bate a fome, a gente tem que almoçar. Claro. Daqui a pouco começa o cheirinho aqui do restaurante Raiz. Diga lá. A gente está sempre falando, né? Falou sobre o tratamento medicamentoso. Eu queria também fazer um parênteses aqui, que se a mulher ela fez o tratamento e precisou fazer a retirada de uma das mamas, ela pode tranquilamente amamentar somente com a outra mama que ficou preservada. Se ela fez uma tirada parcial, né, uma retirada parcial de algum local da mama, a gente precisa ver esses ductos, né, se foram preservados, principalmente se o mamilo foi preservado, ela também pode fazer a amamentação. Então, a não ser que ela tenha feito a retirada total das 2 mamas, realmente a amamentação vai ficar inviável. Mas se ela fizer a retirada apenas de uma das mamas ou parcialmente, essa amamentação ela também pode ser possível. Bacana isso, hein? Legal. Importante isso, né? É uma orientação bem bacana, né, Patrícia? Sim. Porque às vezes ela acha, tive porque o câncer, na realidade, ele ficou em um só, ele não espalhou para o outro, né? Então, ficou preservada a integridade da mama. É por isso que a gente falou aqui anteriormente, Rogério, a procura do profissional da área para ele poder estar orientando, detectando e fazendo os exames, né, necessários para poder dar a avaliação correta. Olha, você pode amamentar, você não pode amamentar, só na outra mama que está preservada, enfim. Somente através mesmo de um profissional da área. A gente não pode falar, eu acho, não é? Aí não podemos ter o achismo, né? Temos que ter a certeza, não é isso, doutora? Com certeza. Mas assim, qualquer dúvida, procure sempre um profissional. Não tem certeza, não tá. Sempre eu falo isso aqui, procure um profissional da sua confiança, né? Porque às vezes fica pulando de um para outro, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala. Então procura realmente um profissional da sua confiança e aí naquele profissional você se orienta, você, né, tira suas dúvidas todas e com certeza, assim, tanto com uma questão de prevenção, então a amamentação ela é preventiva ao câncer de mama e também não é um impedimento para a amamentação, a não ser, né, quando você está em tratamento. Mas se já teve o tratamento, já fez, seja a retirada parcial ou de uma das mamas, você pode tranquilamente amamentar, continuar a sua amamentação, você não vai passar nada, né? Porque às vezes fica com esse medo de, será que tem alguma coisa? Vou passar, não vai passar, né? Então, pode realmente fazer a sua amamentação tranquilamente. O Célio está até lembrando aqui, ó. O Célio Costa está lembrando aqui. A nossa filhada aí, a Julinha, ela com 6 aninhos vai ficar, mãe, mama peito. Ela tão bonitinha, ela falando. E a mãe dava, entendeu? Acho que legal. Ela falou, Patrícia, não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui, comadre. E ela, mama peito. É isso aí, Julinha. Oh, meu Deus, tempo bom. Passa muito rápido, né? Rogério? Passa muito rápido, você, né, tem filho, já tem netos, você vê, né, o outro pequenininho nasceu esses dias, aí ó o tamanhozão que já tá. Um dos dois está com 5 anos já. Pois é, passa muito rápido. 6 em abril. Então, né, fortaleça seu filho, né, a criança é um tourinho, olha como é que é gordinha, as dobrinhas, porque tá se alimentando adequadamente. Mais ou menos, né? Criança gorda não é... Não, gordinha que eu falo não é forte. Fortinha. Nossa, mas ela só tem isso de meses, mas tá tão parrudinha e tal. Não é que ela é obesa, gente, é porque ela é alimentada, que sabemos da importância do leite materno justamente por isso. Que ele tem vitaminas, nutrientes que os complementos não têm. Então é por isso que às vezes você vê uma criança forte, mas não, só peito. Não, mas só peito desse jeito, é só peito. Exatamente isso, Rogério. Gente, 11 horas em ponto. Doutora Ana Patrícia, mais alguma coisa aí pra gente? Não, agora já podemos encerrar. Fechou? Eu só queria relembrar o dado que eu trouxe do INCA, que é o caso a mãe que amamenta, né? Ganha aí, tem a possibilidade de reduzir em até 10%
o câncer de mama. Achei esse dado fantástico para aquelas que ficam ainda amamento, não amamento, né? Então é no mínimo 2 anos, né? Isso. Então é importante isso, né? E aí, conforme eu falei, com maior o período de amamentação, menor o risco de desenvolver um câncer. É proporcional. Quanto maior você amamenta, menor o risco. Vai aumentando. Vai aumentando. Porque as mulheres, elas produzem o leite, não tem aquele tempo específico, né, doutora? Como é que é assim, tipo, não, até os 3 anos só de que a criança tem que a mulher tá produzindo leite. Não existe. Não existe o tempo específico, tanto. O mínimo, né? O mínimo que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde preconiza é até os 2 anos. O mínimo até os 2 anos. E aí a gente tem o ou mais, e aí esse ou mais ele vai até quando mãe e criança quiserem. Então pode ser até os 4, até os 5, até os 6, até os 7, até os 8. Né? Normalmente o desmame natural ele acontece aí por volta de 5, 6 anos de idade. Né? Esse desmame natural acontece, né? Pode ser que algumas crianças vá até os 8, mas normalmente assim, não passa disso. Né? Você não vê um adolescente de 12, 13 anos mamando ainda. É, verdade. Papo Nutritivo. Dicas de uma alimentação saudável com a nutricionista Ana Patrícia.